Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1. Eu vou apresentar para vocês um exemplo de eixo-árvore. Então, eu quero dimensionar um eixo, já sei o material dele, já sabendo ter 1045, já escolhi o material. Eu sei quais são os momentos fletores máximos atuando nele, tanto horizontal quanto vertical. Sei qual é o tórico atuando nele. Esses momentos fletores eu tirei do cálculo desses materiais. Então, eu tenho o eixo, tenho as cargas sobre o eixo, calculei a reação dos apoios, calculei o momento máximo, tanto horizontal quanto vertical. E o tórico eu também tenho, porque eu sei qual a potência e a rotação que esse eixo está transmitindo. Se eu tenho a potência e a rotação, eu tenho o tórico. Você também viu isso em física. E eu sei que o tórico é oscilante, por exemplo, é um exaustor. Então, uma hora está ligado, uma hora desligado, uma hora está ligado, uma hora desligado. Então, é oscilante. E eu sei que a minha carga é aplicada subitamente, ou seja, eu ligo o exaustor, ligo ele, começa a funcionar imediatamente. Então não tem impacto, não tem choque, mas a carga não é gradual, ele não vai acelerando aos poucos até chegar na rotação máxima. Ele acelera instantaneamente até, dentro do possível, né, dentro da inércia dele, até a rotação de trabalho. Então é uma carga de aplicação súbita. E esses dados de se a torque é oscilante ou não, se a carga é súbita, se ela é de impacto, se ela é uma carga gradual, isso tudo é baseado na aplicação do meu produto. Então eu olho a aplicação do meu produto e vejo quais são as características que esse produto exige no meu eixo, no caso que a gente está dimensionando. Muito bem. Então eu sei qual é a equação para calcular eixo. O diâmetro do eixo tem que ser maior ou igual que 2,17 raiz cúbica, beta, momento ideal, dividido pela tensão admissível. Isso vale tanto para cálculo estática quanto cálculo à fadiga. Momento ideal é o momento combinado ao fletor ao quadrado, mais alfa sobre 2, momento de torção ao quadrado, raiz quadrada disso. Momento combinado é fletor, é o momento fletor horizontal ao quadrado, mais um fletor vertical ao quadrado, raiz quadrada, Pitágoras, né? Ou somatória vetorial, se você preferir. Eu tenho o momento fletor máximo vertical, tenho o momento fletor máximo horizontal, 25.000 ao quadrado, mais 70.000 ao quadrado, raiz quadrada, isso dá 74.330 kgfm milímetros. Isso é o momento fletor combinado máximo no meu eixo. Bom, aí eu vou ver qual é o meu tipo de solicitação. Vou lembrar da tabelinha do alfa. E é um torque oscilante. Se é um torque oscilante, alfa vale 1. Nós já discutimos isso na teoria. Portanto, substituindo, lembrando da equação de novo. Então, o momento fletor combinado 74.330 ao quadrado, já calculamos esse valor. Alfa vale 1, o torque vale 1.000 kgfm. Um detalhe, né? O torque foi dado 1.000 kgfm, ou seja, 10.000 kgfm. Eu tenho que colocar as unidades compatíveis da equação. Essa conta então dá o momento ideal, 74.500 kgfm. Muito bem. Então, para a estática, tensão admissível, tensão perigosa pelo coeficiente de segurança. Como o aço MNT 1045 é um material dúctil, tomara que todos nós concordemos com isso. Então, eu vou usar a tensão perigosa, a tensão de escoamento do material. Se o material fosse frágil, eu ia usar a tensão de ruptura como tensão perigosa, né? Já foi apresentado na teoria isso. Bom, então, como o aço é 1045, eu vou numa tabela prática como essa apresentada. Para 1045, a tensão de escoamento é 54 kgfm por milímetro quadrado. Muito bem. Coeficiente de segurança é A vezes B vezes C vezes D, como apresentado na teoria. O A, então, é a relação de elasticidade, tensão perigosa para a tensão de escoamento. Como eu admiti a tensão perigosa igual a tensão de escoamento, o A vale 1. Né? Qualquer coisa dividido por ele mesmo é 1. O B é a função do tipo da carga. A carga tem um torque alternado. Portanto, o B vale 2 a 3. Professor, por que eu não usei a informação do torque ser oscilante? Porque eu usei tipo de carga alternada e não carga oscilante. Porque o momento fletor total é 74.330 kgfm. E o momento de torção total é 10.000 kgfm vezes milímetro. Ou seja, a flexão é muito maior que a torção. Então, quem manda é o maior. Como flexão é alternada, eu vou usar então nessa tabela o caso de carga alternada. Portanto, beta de 2 a 3, vou adotar o valor dentro da faixa, por exemplo, 2,5. O C é a função do tipo de aplicação da carga. A carga é súbita, foi um dado do problema.
portanto C igual a 2. E finalmente o D, como o aço 1045 é ducto, nós já discutimos isso, o D vale de 1,5 a 2 e eu vou adotar um valor dentro da faixa, por exemplo, 1,75. Bom, substituindo fazendo a conta, então eu tenho valor de A, valor de B, valor de C, valor de D, multiplico todos esses valores, então com essa segurança de 8,75. Portanto, a minha tensão admissível, que é a tensão perigosa pelo coeficiente de segurança, tensão perigosa é a tensão de escoamento, para o 1045 é 54 kgfm por minuto quadrado, dividido por 8,75 é o coeficiente de segurança, tensão admissível para este caso, nessas condições de trabalho, 6,17 kgfm por milímetro quadrado, a estática. Admitindo um eixo inteiriço, eu vou admitindo que o meu diâmetro final não vai ser um diâmetro muito grande, para valer a pena eu fazer ele vazado, nós já discutimos na teoria. A se verificar, se der um eixo de 100 milímetros, talvez fosse melhor fazer ele vazado, então, mas eu estou admitindo inicialmente que não vai dar um diâmetro tão grande. Então, vou admitir eixo inteiriço, então beta igual a 1. Lembrando a equação, substituindo os valores, dá um diâmetro maior ou igual que 49,8 milímetros. E como eu sou engenheiro, pelo amor de Deus, eu arredondo, e que fique claro, eu arredondo de 5 em 5. Se tivesse dado 47,1, eu ia usar 50 milímetros do mesmo jeito, e não 48, pelo amor de Deus. Se tivesse dado 46,9, eu ia usar 50 milímetros do mesmo jeito. Eu dou de 5 em 5, eu sou engenheiro. Muito bem. Então, estou adotando um eixo de 50 milímetros a estática. Mas eu preciso calcular a fadiga também. Bom, de dimensão da fadiga, então, o que muda é o cálculo da tensão admissível, que é a tensão à fadiga dividido por C, que é o fator de carga relativa, dividido por SN, que é o fator de segurança à fadiga. Bom, a tensão à fadiga é K vezes a tensão de flexão alternada, fadiga. Como eu tenho a máxima solicitação, tensão maior, que é a flexão alternada, eu já vou usar então K igual a 1. A tensão à fadiga é a própria tensão de flexão alternada, não é isso? Se eu tivesse outro tipo de solicitação, eu ia usar a tabela que a gente já apresentou na teoria, não é isso? Torção oscilante, flexão oscilante, assim por diante. Mas a flexão alternada, então, já é direto o σFW. E o σFW é σFW10 vezes B0, como nós já apresentamos na teoria. O σFW10 é levantado experimentalmente, função do material e função da geometria do meu eixo. Nós estamos calculando o eixo. E nós temos aí, então, a tensão de ruptura para 1045, 63 kgfm por minuto quadrado. E a geometria eu vou, então, usar neste diagrama, que nós já apresentamos na teoria também. Então, eu entro admitindo que o eixo tem uma união por adaptação de forma na seção de máximo momento fletor, que é muito plausível, porque a seção de máximo momento fletor é justamente a seção onde se apoia o pinhão. E o pinhão tem que ser acoplado, unido ao eixo. Então, é bem possível que eu tenha um eixo cubo, por adaptação de forma entre o eixo e o cubo do pinhão. Então, pode acontecer. Nós não vimos aí no eixo cubo, vamos ver nos capítulos posteriores, mas, por enquanto, você acredite que isso é uma boa possibilidade. Se não for, no futuro eu venho aqui e altero esse cálculo. Pego outro gráfico, outra linha do gráfico, não é isso? Mas admitindo, então, que eu tenho uma união por adaptação de forma na seção mais solicitada, que é a seção onde está a força do pinhão, que é usual, então eu vou usar a curva 12 desse gráfico aí. Curva 12 é cubo chavetado, portanto, união por adaptação de forma. Então, como eu tenho a minha tensão de ruptura 63 kg por minuto quadrado, eu subo até a curva 12 e pego que o meu σFW10 é aproximadamente 12 kgfm por minuto quadrado. Toda vez que eu uso um diagrama, um gráfico, eu não tenho grande precisão no resultado, mas eu tenho rapidez, né? Então, mais ou menos o σFW10, mais ou menos 12. Muito bem. Continuando, o meu B0, que é o fator dimensional, é a função do diâmetro do eixo. Mas eu não sei o diâmetro do eixo, eu estou calculando ainda o diâmetro do eixo, a fadiga.
eu tenho que chutar o diâmetro e ver se eu chuto certo. Se eu chutar certo, muito bem. Se não chutar, eu tenho que corrigir. Bom, que diâmetro eu vou chutar? Qualquer chute é tão bom quanto qualquer outro. Que hora que eu vou chutar por diâmetro? Ah, chuta 10 milímetros. Ah, chuta 1000 milímetros. Ah, chuta 1 milhão de milímetros. Chuta qualquer número, cara. Chuta 1 milímetro. Chuta qualquer número. Qualquer número é tão bom quanto qualquer outro. É um chute. Mas eu não quero ficar 2 anos fazendo tentativa aqui até acertar. Então o que eu vou fazer? Eu vou chutar um número que eu sei que dá mais ou menos o valor final. Qual é esse número? O diâmetro calculado à estática. Vai dar esse número? Não sei, mas vai ser próximo, porque eu já calculei a estática e eu descobri que o eixo tem 50 milímetros. A fadiga vai ser 50 milímetros também? Não sei. Pode ser que seja um pouquinho maior o diâmetro necessário à fadiga, mas vai ser próximo. Então é um chute melhor do que os outros. Então eu chutei D igual a 50 milímetros, fui lá na tabelinha e peguei que o B0 é 0,7. Então agora substituindo fazendo a conta. Então sigma FW 10 vezes B0. 12 vezes 0,7, sigma FW 8,4 kgfm por minuto quadrado. E a tensão à fadiga é o próprio sigma FW, que é o 8,4 kgfm por minuto quadrado. E a tensão admissível, eu preciso do C e do SN. Né? Então o C é a carga real para a carga teórica, vale de 1 a 1,5, nós já discutimos isso na teoria. Vou adotar qualquer valor dentro dessa faixa. Vou admitir, por exemplo, que eu estou esquecendo 20% de carga no cálculo. Então, estou usando C igual a 1,2, 20% maior do que o teórico. E o fator de segurança fadiga é a função do fator adesivo de projeto. Como eu estou trabalhando com material dúctil, o meu limite de projeto, o meu fator decisivo de projeto é a tensão de escoamento do material. Porque o material é dúctil, ele vai escoar, perdeu a condição de trabalho, não posso mais usar. Então, para tensão de escoamento como fator decisivo de projeto, fator de segurança fadiga é 1,1, 1,8. Eu vou pegar qualquer valor dentro dessa faixa, por exemplo, 1,5. Muito bem, agora posso fazer a conta. Então, a tensão admissível é 8,4 dividido por 1,2 dividido por 1,5, que dá 4,7 kgfm por milímetro quadrado. E, finalmente, calculando o diâmetro do eixo, vai dar um eixo necessário, um diâmetro maior ou igual do que 54,6 milímetros. E como eu sou engenheiro, eu vou arredondar de 5 em 5, vou adotar 55 milímetros, diâmetro mínimo do eixo à fadiga. Só que agora eu vou lembrar que eu tinha chutado que o diâmetro ia ser 50 milímetros, e deu 55. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que corrigir o meu cálculo. Eu tenho que voltar lá no B0 e corrigir ele para o novo diâmetro do eixo. Eu tinha chutado 50 milímetros, tinha usado B0 igual a 0,7, agora eu vou adotar igual a 55 milímetros e vou reler o B0, eu interpolei aí, pode fazer em casa, dá certinha a interpolação, o B0 agora não é mais 0,7, é 0,69, portanto eu vou corrigir o valor do sigma FW, que é o 12 vezes 0,69 agora, que dá 8,3 kgfm por minuto quadrado, que é a tensão limite à fadiga, 8,3 kgfm por minuto quadrado, e recalculando então a tensão admissível, então é 8,3 agora, dividido por 1,2, dividido por 1,5, e agora a tensão admissível deu 4,6 kgfm por milímetro quadrado. Fazendo a conta do diâmetro, deu um diâmetro maior ou igual que 54,9 milímetros, e eu vou arredondar para 50 milímetros, que é o que eu chutei. Eu tinha adotado 55 e agora deu 55 milímetros do eixo. Então eu não preciso refazer. Se eu tiver dado um valor diferente, eu tinha que refazer. Eu ia fazer isso iterativamente até ter adotado o valor que daria certo na resposta. Aqui eu fiz uma vez só, porque eu chutei como primeiro chute. Chutei o diâmetro, a estática que foi calculado. Por isso que eu calculo a estática primeiro. Portanto, eu vou usar um eixo de 1045, somente tem 1045, com diâmetro de 55 milímetros, que é o maior dos dois calculados. A estática, 50 milímetros, é suficiente. A fadiga, eu preciso de 55 milímetros. Então, para os dois, para existir os dois, estática e fadiga, eu vou usar, então, o maior dos dois, que é 55 milímetros, como diâmetro desse eixo. Bom, muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.